mudou muito, né? E hoje a psiquiatria, ela vigora aí, sem dúvida nenhuma, como um pilar essencial na formação médica. Então, todos os dias eu recebo mensagens de ex-alunos, né? Falando, professora do céu, não imaginava que tanta psiquiatria eu ia atender, independente da especialidade médica que vocês forem exercer. Então, de dermato a hemato, né? Vocês vão ter aí uma interface hoje com a psiquiatria. Muitas vezes vocês vão ter a interface medicamentosa, então igual essa clínica que eu agora, porque o gastro indicou manter tal antibiótico com tal antifúngico, tem interação com o antipsicótico que o paciente está usando, então a gente vai ver que essa interface ela é continuada, né? E é inevitável, tá? Então, hoje a psiquiatria ela entrou na base da medicina, do SUS, e, por consequência, as provas de residências despencam psiquiatria, as provas na ENAG, SUS, São Paulo, Santa Casa, todas hoje caem psiquiatria, igual cai pediatria, igual cai saúde coletiva, hoje a psiquiatria está do mesmo jeito. A psiquiatria entrou como atenção básica, então, para vocês terem uma ideia direto, o pessoal dos PSFs, né, vou falar do pessoal dos regulamentos, mais médicos. Eu tenho sido chamada para dar capacitação para os mais médicos, porque isso agora está na grade SUS. Então, é muito complexo, porque muita gente não teve essa oportunidade. Passaram pela psiquiatria, mas ninguém dá o seu devido à psiquiatria, era meio como olhado assim, história da medicina, né? Todo mundo vai ali, cumpre tabela, tchau, beijo, me liga, e foi um dia que passou na minha vida. E aí hoje realmente isso está contando muito, porque aumentou muito, óbvio, a nossa demanda psiquiátrica, mas também porque hoje a gente olha o indivíduo muito mais globalmente, e isso impacta não só no nosso diagnóstico, quanto na nossa conduta, quanto no nosso tratamento, né? Então, o paciente vai fazer dieta, tá, mas ele tem uma psique que suporta aquela dieta, né? Ele vai conseguir, por quê? Por que às vezes ele não consegue? O paciente está dependente de POD, por que ele é dependente de POD? Ninguém fica dependente de POD de nada, né? Pode até ser pela brincadeira que depois ficou dependente, mas geralmente é alguém extremamente ansioso que usa o POD, né, como uma válvula de escape da própria ansiedade. Então, assim, a gente vai entender que a maioria dos nossos comportamentos, eles têm uma base das nossas fragilidades psíquicas, né? E que aí algumas coisas que a gente ouve da mãe, da avó, né? Me diga com quem tu andas, que te direi quem tu és, né? Olha onde você está andando, né? E é uma verdade, né? A gente vai ver que é uma verdade. Eu me escolho por aquilo que eu escolho, né? Dificilmente pessoas têm uma psique forte a ponto de dizer, isso aqui eu não quero, beleza, eu vou conviver aqui com vocês, mas isso aqui eu não quero, né? Alguns têm, mas são poucos. A maioria, eles acabam se formulando ao meio. Então, isso vai acontecer muito na nossa vida e a gente vai vendo, então, aí um processo, né, do adoecimento e tudo mais acontecer. Eu falei que eu achei que eu já tivesse visto de tudo na psiquiatria, quase tudo, né, que a gente não vê tudo. Mas eu falei que depois, indo para a coordenação aqui de medicina, foi um grande aprendizado na minha vida. Porque eu assim, por um lado, eu fico pensando assim, agora eu entendo muita coisa, né, que eu vejo no meu consultório. E como é um processo mesmo, né? Às vezes, quando a gente vê um aluno que tem um certo comportamento, uma certa, né? E aí, de repente, você vê, recebe a família e você entende, né? Porque a família externaliza exatamente aquilo que o filho é. Então, a gente fica muito pensativo, né? Muito pensativo. Outra vez que eu saí agora, eu estava lá pensando, outra vez que eu fiquei com a Mariana, não sei o que eu penso. Aí eu falei com a Mariana, às vezes eu disse assim, não, uma coisa eu aprendi, eu não atendo mais aluno e nem atendo mais família sem alguém presente na sala. Né? Agora que na coordenação vai ter que ser igual aquele consultório ginecológico, né? Que o médico coloca uma pessoa junto para acompanhar o exame. É impressionante, né? Assim, a capacidade das pessoas de distorcer, de mentir. Aí você fala assim, não, você apresentou um aluno, né? Então agora vamos chamar, sei lá, o pai e a mãe. Aí você vai,
é o produto do meio familiar, é o produto dos meus amigos que eu vivo. Então a gente vai aprendendo e vai convivendo. E, gente, a medicina é um curso que exige de nós, né? Então eu acho que é bem legal também a gente tratar um pouquinho disso aqui. A gente vai falar um pouquinho disso ao longo do semestre. A gente tem muito problema hoje como aluno, estudante de medicina, e uma frase que a gente ouve muito do aluno de medicina é assim: o curso me adoeceu, o curso me adoece. O pai fala, trouxe meu filho está saindo doente. Mas aí é uma reflexão que a gente tem feito, né, e que todos nós temos que fazer. Eu tenho perfil para esse curso? Esse curso ele me cabe, né? Eu tenho esse perfil, porque muita gente não tem mesmo, né? Então, eu acho que agora a medicina está caminhando para um momento que antes a seleção ela era muito a questão nova, né? Hoje sobra vaga, então eu tenho mais vagas do que alunos para medicina. Consequentemente, todo mundo entra, mas muita gente entra por influências, ou por acreditar no curso, né, numa distorcida. Só que não tem perfil. Então, o que está acontecendo hoje com faculdades particulares de renome que querem manter o curso pessoas com perfil do curso? Eles, além da prova, por exemplo, do AIS, além da prova, você tem o quê? Uma avaliação presencial, onde você é entrevistado, onde você passa por um psicólogo. E aí eu já vi, por exemplo, pessoas conhecidas que tiraram, praticamente gabaritaram a prova do Einstein e não entraram no Einstein, porque não atenderam o perfil de ser médico. Então, gente, assim, o que a gente fala com isso? A gente precisa cuidar desse vitimismo, ai meu Deus, porque assim, esse é um curso que a gente escolheu ser, e é um curso pesado mesmo. Igual, ó, acabei de vir em frente, já estou em outro, depois já vou para outro. Ou seja, gente, medicina não é essa medicina que a gente vê na internet, o médico lá, a médica toda bonitinha, arrumadinha, bolsa de 40 mil reais, sentado lá no consultório, à tarde. Não é isso. Medicina é completamente diferente disso. Então, assim, pode ser que alguém chegue nesse ponto ali em algum momento, mas até ele chegar, é um processo. Então, assim, a gente vai conversar muito sobre isso. Vocês vão ver essa interface. Acho que melhorou bastante. Eu até comentei nas reuniões, falei, nossa, esse ano do quarto ano está bem mais tranquilo. Porque eu acho que eu também vim aqui e falei um pouco com vocês sobre a gente para de se, né? Para de pôr na cabeça, eu não vou conseguir, todo mundo consegue. Mas aí cada um tem que achar o seu jeito, a sua forma, né? Tem gente que dá certo estudar em grupo, tem gente que gosta de estudar sozinho, tem gente que faz resumo, tem gente que não pode ter filho. Mas é uma busca tua. A gente não pode fazer por vocês. Eu, como professora, não posso fazer por vocês. É uma coisa que vocês mesmos precisam fazer. Então, assim, a gente vai ver essa importância de se mantermos íntegros mentalmente, né? Na confiança de que nós temos que progredir. Então, vocês vão perceber que todas as vezes que nós, como seres humanos, nos desintegramos mentalmente, não acreditando no processo, seja no processo da instituição, da faculdade, do namoro, da família, dos seus planos, a gente acaba não saindo do lugar. A gente nem vai para frente, não para trás não tem como voltar, então a gente estagna. A gente perde esse processo. Então, assim, eu acho que a disciplina de psiquiatria ela também transpassa um pouquinho que todo mundo vai começar a se olhar. Não se identifiquem com nada, pelo amor de Deus, é muito comum, né? Todo aluno achar que tem alguma coisa nas aulas de psiquiatria. Começam a diagnosticar o pai, a mãe, o namorado, a amiga. Eu acho que a minha amiga é brother, meu pai é bipolar, minha mãe é esquizofrênica. Não, tá, gente? Vamos identificar tudo. Porque a gente vai ver que tudo aquilo que a gente vai falar aqui, de sintomatologias, de características, elas são inerentes do ser humano. Um exemplo bem clássico disso é a ansiedade. Quando a gente vai falar de ansiedade,
Ai, meu Deus, todo mundo aqui tem ansiedade. Óbvio, graças a Deus que todo mundo tem ansiedade, porque se nós não tivéssemos, nós não teríamos uma proteção importante do ser humano, que é aquilo que nos dá medo. Então, a ansiedade, ela nada mais é do que os nossos medos. E ela é importante em vários quesitos, né? Como que é uma criança quando nasce? Ela se você não põe a mão atrás nas costas, ela se joga, cai e bate a cabeça, porque ela não tem nenhuma vivência. Então, para ela, como ela nunca caiu, ela não vai entender que aquilo de se jogar para trás já é uma consequência. Então, ela não tem medo, ela não tem ansiedade. Por isso que a criança muito pequenininha, até 1 ano, ela é totalmente vulnerável. Por isso que nós precisamos cuidar dessa criança, porque ela não tem nenhum tipo de medo estabelecido, porque ela ainda, teoricamente, não passou por nenhuma situação. Com a vida, né, com o desenvolvimento, a gente começa, então, ter o primeiro tombo, o primeiro ralado, o primeiro engasgo, e aí a gente vai começando, então, dentro do nosso cérebro, correlacionar, né, os perigos com os nossos medos. E isso faz, então, com que a gente comece a ter alguns tipos de mecanismos de defesa. Então, se aquele cachorro ali, eu sei que ele é bravo, então eu vou manter uma certa distância, não vou ali me expor ao cachorro, né? Só que existem pessoas que elas dão muito valor a esses medos, né? Ela ansiogeniza muito esse medo, e aí sim eu tenho uma ansiedade patológica. Então a gente fala assim, que ansiedade, a gente vai falar sempre aqui na aula com vocês vão escrever no caderno sempre isso, né? Que é a frequência, intensidade, é isso que determina qualquer transtorno psiquiátrico, somado ao quê? A sofrimento mais disfunção. Então, sempre a gente vai estar diante de alguma coisa, a gente vai se perguntar, essa ansiedade eu preciso tratar? Depende. Eu sou ansioso ali na hora de uma prova, mas acabou a prova, eu não tenho mais ansiedade tão extrema, que me incomode, que é frequente, que me dá sintomas diários, que me disfuncionaliza a ponto de não conseguir sentar, estudar, sentar, fazer uma prova, fazer qualquer rotina da minha vida. Aí sim, então a gente vai dizer que é uma ansiedade que está frequente, que está intensa, que gera sofrimento, que gera disfunção. Então, se gera sofrimento e disfunção, é patológico. Então, nós vamos ver que praticamente tudo na psiquiatria é isso, né? A gente vai sempre se perguntar isso ao paciente. Qual é o grande problema da psiquiatria? É uma disciplina extremamente subjetiva. Ou seja, é uma disciplina totalmente pautada em critérios clínicos. Então, vocês vão entender a complexidade da gente dizer assim para alguém, o seu filho tem esquizofrenia. Mas aonde está isso, doutora? Cadê isso no exame dele? Aqui no exame de cabeça está tudo normal. Na ressonância dele está normal, o eletroencefalograma está normal, o hemograma dele está normal. Como? O quê? Por que a senhora está dizendo isso? Então vocês imaginem o risco disso. E aí é o que a gente está vivendo hoje, que muito me entristece, que é essa psiquiatria totalmente distorcida. Tem vários TikToks rodando que são super verdadeiros, né? Tem um que é super interessante, que a minha está lá com os cabide, né? Os diagnósticos do cabide. Então, assim, hoje o que eu quero ser? Hoje eu quero ser TDAH. Vamos lá, né? Enjoei, hoje eu quero ser bom. E é mais ou menos isso que está sendo psiquiatria hoje, infelizmente. Infelizmente. Gente, por quê? Porque é subjetivo. Se eu começar a falar de TDAH aqui, todo mundo aqui vai dizer TDAH. Todo mundo, 100% eu tenho certeza que vai se identificar com o diagnóstico de TDAH. Só que o que as pessoas não levam em consideração é que aquele sintoma que eu vou falar dentro do TDAH, ele se repete em no mínimo mais 15 doenças, 20 doenças psiquiátricas. Ele não é isolado, ele não é determinante. Então, assim, isso gerou hoje
uma total distorção, onde a gente tem, por exemplo, a cada 100 diagnósticos de TDAH, 4 são. A cada 100 diagnósticos de autismo, 2 são. E somado a isso tudo, qual é o nosso grande problema no Brasil? Nós temos uma sociedade, infelizmente a gente sabe que o brasileiro, ele é, qual é o termo que eu vou usar? Ele se acha espartalhão, né? Tipo assim, o brasileiro ele sempre quer levar vantagem. Isso é do brasileiro, infelizmente, né? Tanto é que no Brasil a gente não pode ter situações como a gente vê nos Estados Unidos, onde você vai lá e paga sozinho a sua conta, você passa no pedágio e você tem que parar. Imagina, é um caos, né? Porque aqui todo mundo ele acha que ele vai se dar bem. Então, assim, com isso, a gente tem um Brasil que vive a cada dia mais do assistencialismo. Né? Gente, eu não estou aqui levantando bandeira política nenhuma, pelo amor de Deus, tá? Isso que eu venho de política. Bom, mas nós temos um país assistencialista. Então, eu tenho aquela pessoa que, para ela, o filho ter um diagnóstico de autismo é muito benefício. Ele tem direito a um auxílio, ele tem direito a andar no ônibus sozinho, de graça, ele tem direito a viajar com o ônibus estadual de graça, ele tem porcentagem no avião mais barato, ele anda com um colarzinho e fala que é autista que vai passar na frente na fila. O TDAH, nossa, todo mundo quer ver, porque eu vou fazer hoje um concurso em qualquer área do direito, e aí, ou de outras áreas, eu entro, se eu tenho um laudo como TDAH, por exemplo, e eu quero que eu acho, na minha cabeça, vocês vão ver isso, que não é verdade, é muito mais placebo, porque a pessoa acha que ela toma uma Ritalina, fiquei super inteligente, fiz a prova. Inclusive, eu vou começar a fazer uma pesquisa, quem tiver interesse, a gente está montando uma equipe aqui na faculdade, e eu vou começar esse semestre nessa pesquisa. A gente vai fazer o grupo placebo e o grupo controle, e eu vou colocar os alunos para fazer prova, e vocês vão ver os resultados, vocês vão ver a gente porque isso é completamente utópico. Nossa, a gente teve muito mais reações, aluno vomitando lá no banheiro, aluno com diarreia, aluno tendo surto psicótico lá amarrado no João Paulo, do que benefício. Ele tiraria aquela mesma nota se ele não tivesse usado o tal da Ritalina a noite inteira para estudar. Isso é fato, mas as pessoas não acreditam, né? Mas a gente vai provar isso aqui. Então, assim, porque quem que acha que ele precisa da Ritalina para passar no concurso público, hoje tem os concursos públicos que começaram a fazer toxicológico, igual para fazer carteira de motorista de caminhão, você tem que fazer toxicológico. Aí, o que acontece? O cara, ele precisa ter um diagnóstico para ele poder justificar que ele não usa droga. Ou senão, ele tem que parar de usar droga num período que, aí para ele, gente, é muito legal o diagnóstico de TDAH. É justo, é certo. Mas tem lá um psiquiatra que se determina a fazer isso. Quantas e quantas vezes no meu consultório eu devolvo o dinheiro, minha secretária fica mas você é muito idiota, você é muito presa, ficou 2 horas você vai saber que eu vou ver porque o que ele quer é mudar. Ele quer se beneficiar da discussão. E quem paga essa conta, gente? Nossa! É isso que eu não entendo na cabeça do médico. O colega que está ali vendendo o laudo, que ele está lhe dando o laudo de uma coisa que você não tem, quem paga a conta somos nós que pagamos cada dia mais impostos para sustentar, desculpa, os vagabundos. E aí vocês vão ver quando vocês olharem na psiquiatria, um monte de paciente realmente doente, passando fome, em situação de rua, porque ele é tão doente que ele não tem nem como pleitear esse auxílio, ou nem quem faça por ele. E nem quem faça por ele.
Então, assim, é por isso que eu sou muito chata, muito chata. Né? Vocês vão passar comigo depois nos estágios. Eu sou extremamente rígida com isso de laudo, de diagnóstico, né? Aqui na faculdade mesmo a gente vê, muitas vezes a gente fala, olha, você tem problema, traga o seu laudo desde o começo. Agora, às vezes é estranho que a pessoa está lá, ela reprovou uma única matéria lá no quarto ano, ela fala assim, eu sou disléxico. Mas ele só descobriu que é disléxico no quarto ano de medicina. Não tem como. Vocês entendem o que eu quero dizer? A preocupação não é a gente ajudar isso, mas é assim, isso é uma questão do quê? É fuga. Você pode até ser disléxico, mas se você chegou até aqui, meu amigo, não é agora que você vai precisar de um amparo, porque você já chegou, você já superou essas etapas. A gente concorda, tem muita gente que não foi diagnosticado na infância, né? Por exemplo, às vezes eu pego aqui, eu peguei uma coisa do mapa, eu falei assim, tem que chamar a família de saúde. Eles escrevem NECO, CRE. Já veio os professores todos, nossa, eu comecei a ver, ela escreve NECO, CRE. Ela realmente é uma disléxica. Agora, ela vai ter condições de progredir no curso com muita dificuldade. Muita dificuldade. Agora esse negócio, aí o negócio ficou ruim. Aí vem o negócio ficou ruim. Agora, eu estava também me atrasando, eu estava vendo uma filmagem de um aluno que foi pego colando. Não estou colando, não. Isso na minha cara, eu peguei lá, tá indo colando. Aí eu já peguei, não ele, mas mais 3 colando. O celular colando aqui, isso aqui, tira. Aí a gente fala assim, o que a gente faz agora? Chama esses alunos também, porque ele está vendo lá, né? Não chama. Aí finge de retardado, né? Mas é justo com aqueles que estavam. É complicado, né, gente? É difícil. Então, assim, mas o que a gente, na verdade, quer dizer? A gente precisa cuidar para a gente não se estigmatizar, para a gente não procurar diagnósticos muleta, né, que justifiquem coisas que não é isso. É meu caráter, é a minha posição, é a minha forma de fazer as coisas. Né? Então, assim, até essa questão até vou falar também, essa questão da chamada, né, gente? Assim, eu sempre fui uma professora que eu falava assim, olha, vem quem quer. Apesar que eu sempre brinco assim, quem vem na aula faz a minha prova, porque eu dou na prova que eu dou em aula, né? Mas a gente já não pode mais fazer isso, então vocês vão ver que todos os professores vão começar a fazer chamada. Todos. Isso a gente pediu para todos nessa semana pedagógica. Por quê? Por causa da mudança comportamental do aluno de hoje. Porque quando a gente deixa solto, aí o aluno fica o tempo todo lá na cantina, aí o professor vai chamar, volta todo mundo correndo. Só que aí esses mesmos alunos, daqui a pouco ele está reprovado por falta. Essa semana agora eu tive que resolver uns 15 casos de pessoas que tinham, por exemplo, 9 na disciplina e está reprovado por falta. E aí? Né? Então, aí a gente vai falar, eu posso não vir trabalhar? Mas o professor não dá aula. Esse dia eu estava discutindo isso com a minha filha, está me vendo. Mas eu chego lá para... Não me interessa. Se você acha que o professor não está, você vai reclamar uma coordenação. Mas essa não é justificativa que você não vai para a aula. Mas gente. A gente teve um problema no quarto lá, mesmo. Por causa do negócio de horário. Aí a aluna ficou brava, teve uma chamada na turma, ela foi logo a coordenação. E pra que eu vou reclamar da doutora mesmo? Aí a segunda falou, doutora Mariana, pode reclamar, vai ter que reclamar, não tem problema não. Então assim, mas eu não posso usar essa justificativa porque o jogo não é esse, o curso de vocês não é um curso online, não é um curso EAD. Se fosse um curso EAD, então é só vocês ficarem estudando em casa, né? Mas eu acho que em casa eu rendo mais. Gente, eu também acho que na minha casa eu renderia muito mais trabalhando. Mas eu posso estar na minha casa, tenho uma obrigação, tem que ser estar ali voando, mas eu tenho que estar. E é isso que vai nos dando o quê? Ritmo de estudo, ritmo de trabalho, ritmo de horário, né? Ritmo de tudo isso daí. Então, assim, essas mudanças nós vamos falar muito disso. Essas nossas mudanças comportamentais, sociais, né?
da humanidade que vai fazendo a gente adoecer, ou a gente não se adequar a ambientes, né? Por exemplo, a gente vai fazer agora uma semana discente em agosto com vocês, porque assim, a maioria dos problemas hoje da instituição é o quê? É briga de colegas, é baixaria, é confusão, é muita coisa envolvendo as questões inter-relação. Aí eu falo assim, gente, como que esse povo vai ser quando chegar no mundo de trabalho? Porque eu não sei nem com quantas pessoas que eu odeio que eu trabalho. E como que é? Aí eu chego, vamos supor, lá no caso, eu estou muito concursado. Você vai chegar e vai falar o quê? Não existe isso. Você vai ter que chegar, olá, bom dia, tudo bem? Eu vou ter mais. Ai, você queria matar a pessoa, mas você tem que ser cínica, isso é um processo do jogo da vida, né? Então assim, não entra na minha cabeça vocês não conseguirem fazer isso. Daqui a pouco você nem tá vendo essa pessoa na tua vida, meu amigo, transcende, né? Vamos pra lá, não sei o quê. Mas o povo leva, né? Da personalidade, leva no rancor, leva naquela coisa assim. E isso adoece, isso nos adoece. Porque a gente não consegue resolver, fica aquilo ali engasgado, né? Engasgado. E isso nos adoece. Então a gente vai ver que o pressuposto das doenças mentais, a gente tem doenças que têm conteúdo genético, como esquizofrenia, bipolaridade, a depressão, mas assim, a gente vai ver que são os quesitos psicossociais que vêm enraizando os precipitadores dessas doenças, né? E por isso é tão complexo. Então, pessoal, essa questão subjetiva aqui, né, é muito impactante na psiquiatria e por isso é uma disciplina que demanda leitura. Psiquiatria é meio como igual direito. Se eu não gostar de ler, vai ser difícil. E outra coisa, a gente tem que fazer muita investigação e muita interpretação. Então, por exemplo, psiquiatra não é médico, lê engano. Para eu conseguir exercer a psiquiatria, eu tenho que, antes de mais nada, saber bastante clínica médica. Porque, ao, por exemplo, determinar que alguém tem um transtorno da ansiedade. Você está com um transtorno de ansiedade exacerbado, te procura. Se você não faz clínica médica, pode ser que lá na frente você descubra que aquele paciente, na verdade, o diagnóstico dele era um hipertiroidismo que não foi identificado. Uma anemia falciforme que não foi identificada. Então, isso é outro pressuposto da psiquiatria que a gente vai estudar. Por isso aqui, ser um diagnóstico clínico, todos os diagnósticos, eles são de exclusão. Eu só vou dizer que o paciente tem um transtorno psiquiátrico depois que eu excluir toda e qualquer causa orgânica e uso de drogas. E quando a gente fala uso de drogas, a gente está falando de drogas lícitas e ilícitas. Às vezes eu tenho um antibiótico que pode gerar uma psicose no paciente. Então a gente precisa ter esse cuidado, a gente vai sempre estudar isso. Todo transtorno que a gente estudar, vocês vão ver no final a gente falando exclusão de causas orgânicas, exclusão de uso de substâncias lícitas e ilícitas, tá? Então percebam, gente, fora a psiquiatria só tem, acho que talvez um lugar que vocês vão ter ver tanta investigação, na delegacia. E assim, psiquiatria e delegacia é muito parecido. Vocês vão ouvir tudo que vocês imaginarem, né, dentro do consultório psiquiátrico. De coisas maravilhosas, de coisas perigosas, de coisas esdrúxulas, de assassinato, de estupro, estupro de criança, estupro de adulto, estupro. É assim, por isso que a psiquiatria, a gente tem que tomar cuidado para não mexer com a nossa cabeça. Quem faz psiquiatria tem que se cuidar muito nesse aspecto, porque senão a gente começa a ficar totalmente
neurótico. Tem dia que você vai começar o consultório ouvindo uma pessoa que estuprou o avô, que é desembargador, que estuprou a neta de 3 anos, ao médico que vai consultar o menino e abusa, ao marido que assassinou a mulher, e aí vai. Então, assim, isso até também é uma das coisas que eu brinco, que me manter na docência é uma forma de manter a minha saúde mental. Porque se a gente ficar dentro de uma sala, né, como muitos psiquiatras fazem, de manhã, de tarde, de noite, ouvindo sem parar, você adoece. Então você precisa ter, né, válvulas de escape, fazer outras coisas, ver outros mundos, outras pessoas, porque senão se torna uma profissão muito solitária. É você, uma sala e um monte de histórias que vão ser depositadas para que você entenda aquele contexto. Isso é uma das coisas que, por exemplo, quem faz bem feito, quem quer fazer bem feito, pelo menos tenta fazer. Não existe consulta psiquiátrica que dura 15 minutos. Então, por isso a nossa crítica aí dentro do sistema de convênios. Eu, por exemplo, nunca atendi convênio na minha vida, desde quando eu comecei na psiquiatria, porque não tenho condições de fazer o diagnóstico de um paciente em 15 minutos. Então, assim, sei lá, minha primeira consulta demora 1h30, às vezes chega a 3 horas, dependendo do caso. Não tem como você fazer isso ganhando R$60 no convênio. Isso vai morrer de fome. Então, essa é a realidade da medicina. E aí a gente não fala. A gente vai ter que fazer outras condições. Então, assim, gente, não dá. Vocês vão, quanto alunos, a gente vai ver se eu consigo instituir com vocês um pouquinho de prática nesse semestre. Parece que está surgindo aí um hospital escola de vocês, eles já vão reservar me prometeram agora para agosto 10 salas para a gente começar enquanto o hospital vai ser feito. Mas a grade de vocês consta prática e ela não está sendo cumprida. E é importante vocês terem a prática de psiquiatria antes de treinar, senão fica um lapso e vocês não conseguem exercer muito isso. Então a gente vai dar um jeitinho, a gente vai ver como que a gente vai fazer isso. Então é muito importante, e aí assim, gente, quando você está diante de um paciente psiquiátrico, como você vai ter muito essa questão da investigação, é muito importante você saber, né, sempre da questão ética, quando se fala, o que se ouve, não se expande aquilo, né? Você tem que ser totalmente imparcial. Não dá para eu ser homofóbico, politicofóbico ou qualquer outra coisa, né? Porque senão eu não consigo, na verdade, encontrar o problema desse paciente. Né? Recentemente mesmo eu atendi um caso que a psiquiatria é muito complexa, porque a pessoa chegou para mim por uma queixa sexual, totalmente assim, nada a ver e tal, e vai. No final, para eu concluir o quê? Que na verdade aquela pessoa tem um problema com a sexualidade. Então isso daí é muito complexo, porque a gente muitas vezes, a gente faz fugas, né, na nossa cabeça, comportamentos que escondem muitas coisas que a gente na verdade tem no nosso pensamento, né? Tá? Então, assim, ninguém vê um pedófilo, olha para a pessoa e fala, ele é um pedófilo. Ninguém sonha que ele é um pedófilo, porque isso aí é uma questão que está dentro da cabeça dele. Ontem eu assisti nunca tinha visto um filme, mas ela colocou um filme lá à tarde, chama Jogos Patológicos, não me lembro desse filme. Aí, gente, eu falei, mas você fala que não gosta de ver filme de doido, que ele briga, mas toda hora você coloca esses filmes. E aí era exatamente assim, jogos patológicos sexuais. A mulher, ela e a irmã, elas acabam, tipo assim, envolvendo homens numa trama ali, né? O cara só descobre depois, né? Mas depois que ele já está totalmente envolvido na situação. E isso existe mesmo. Isso existe, as pessoas que têm esses determinantes. Esses tempos atrás eu recebi no carro de uma moça, ela estava toda roxa. Toda roxa. Eu falei assim, gente, ela deve ter levado uma surra, né? Do marido e tal. E aí, enfim, depois o que era, na verdade, é sadomasoquismo. Né? E ela só chegou ali
Por quê? Porque nessa última vez que ela estava toda roxa, ela falou que ela realmente quase morreu. Porque ele começou a esganar, e aí assim, é uma coisa tão doida, que ela pede aquilo, né? Só que aí quando ela viu mesmo que ia morrer, aquilo assustou ela, e pela primeira vez ela resolveu pedir ajuda para aquilo. Então assim, são coisas que ninguém vai chegar e falar assim, eu gosto de... que a pessoa fica me batendo enquanto eu estou transando, ninguém faz isso. Ninguém faz porra. Só que isso é uma coisa que traz o que nessa pessoa? Sofrimento e disfunção. Porque para ela exercer isso, para ela exercer esse pensamento, ela tem que se ligar a alguém que pensa igual. Não é? Porque você está lá com uma menina, dá um nome lá com uma mulher. Me bate lá, me escanda. Aí você já tem, né? Se for um cara que tem mínimo de juízo, ele já perde até a eleição, né? O negócio já saiu da brincadeira para um negócio sério, né? Porque a pessoa tem um mínimo de juízo crítico. Não é isso? Agora, ela tem que se ligar. Aonde ela vai se ligar com essas pessoas? Que aí está o que a gente vai falar muito nas aulas, um novo modelo. Por que a psiquiatria cresceu tanto? Por que os problemas mentais cresceram tanto? Hoje eu consigo rapidamente me ligar com quem pensa igual a mim. Antigamente, se eu tivesse um pedófilo lá numa área, sei lá, equidistante, para ele conhecer um pedófilo como ele e articular uma situação, ele ia fazer isso através do quê? De carta? Eu nem sabia que o cara existia. Ele ia fazer isso através do quê? Hoje não. Hoje eu vou lá, digito no Google e rapidamente o mundo se abre à minha frente. Por isso que a gente está vendo o quê? Diga quem tu andas, que te direi quem tu és. Aumentou o negócio de atirar, de conspiração, porque eu me ligo, eu tenho aqui um comportamento meio deturpado, rapidamente eu acho uma tribo. E uma tribo, ela funciona muito mais operante do que uma pessoa sozinha, concorda? Então, se uma pessoa que tem, por exemplo, um sadomasoquismo, se ela, por uma situação de não conseguir encontrar o par, ela vai amortecendo um pouco aquele instinto, porque ela não está conseguindo colocar em prática. Mas a partir do momento que ela encontra alguém que ela tem essa facilidade, ela começa o estímulo, ele faz com que eu tenha mais vontade de fazer aquilo, me colocando em risco, me gerando sofrimento, porque depois eu não consigo mais deixar de me fazendo ficar disfuncional. Então, igual esses dias eu conversava com uma aluna com o negócio de maconha, né? Curso de medicina. Prof, mas assim, eu estou quase deixando, mas eu ainda não consegui deixar porque é muita demanda da faculdade. Eu falei, então tá, vem cá, vamos conversar. Se você acha que você não está conseguindo deixar a maconha na faculdade porque tem muita demanda, você acha que você vai deixar como médica? A tua demanda é muito maior, cara! Aí ela, meu amor, corra enquanto há tempo. E é isso que as pessoas não fazem nesse caramba. Se eu estou tendo que usar a Ritalina agora porque a demanda é alta, e como vai ser as demandas futuras? Na hora que o teu filho te encher o saco, você vai tomar uma Ritalina com o teu menino aqui. Porque se a gente acha que a gente tem demanda hoje, né? Quem é que já é demandado? Não é não? O menino te tira do... Eu falo assim, existe a profissão mais difícil da galáxia, que é uma das coisas que eu acho que as pessoas hoje não querem mais ser mais. Por quê? É difícil pra caralho, entendeu? E aí você vai fazer o quê? Teve a demanda. Nossa, você gerou um menino, corre no mundo, criou um menino, vai tudo pra trás. Vou tomar uma Ritalina, vou tomar um venenoso, vou tomar... Joga tudo. Não vai. Então, assim, isso que faz com que as doenças psiquiátricas
desengradados. É a maconha que eu começo brincando, daqui a pouco, toda vez que eu sinto que eu estou ansioso, eu vou lá e peço para o colega maconha, né? Eu já ouvi, por exemplo, a aluna falar, pronto, você estava parando, aí a amiga me ligou para a gente dividir a maconha, e eu não tive coragem de falar que não ia. Gente, né? Então assim, você vai vendo que a pessoa está sempre buscando uma desculpa. Ela está sempre buscando uma desculpa, porque ela está no fundo, já o quê? Disfuncional. E aí ela já não sai mais disso aqui. Ela não consegue sair. Então eu preciso me desculpar. Né? Por que eu não consigo sair? O problema nunca é a pessoa. É a genética, é o colega, é o ambiente, é não sei quem, é não sei, nunca é quem? Eu mesmo, né? Então, pessoal, a gente vai ver que esse ciclo na psiquiatria, relativamente, ele é muito simples. Mas para a atual sociedade, ele é muito complexo, porque nós temos uma habilidade rápida, momentânea, igual vocês ficam todos, a gente estava falando agora, olha, nós vamos ter que tentar o professor usar mais o recurso tecnológico, né? A gente discutiu muito isso, dar atividades que vocês respondam ao mesmo tempo, com os computadores. Mas olha como que a gente é, para todo mundo aí, vamos supor, se eu estivesse aqui falando assim, vamos falar de transtorno de ansiedade. A cada 10 alunos aqui que tivessem com o computador ligado, se eu chegasse e olhasse o computador de vocês, com certeza, no mínimo 5 de vocês estariam no Instagram, no Google, vendo outra coisa, comprando alguma coisa no Mercado Livre, porque a gente não consegue usar a ferramenta a nosso favor. Então, na verdade, aquilo que deveria ser uma ferramenta, ela se torna o quê? Uma distração, um problema. E igualzinho o pai de vocês em casa, desliga o computador, menino vai fazer sua tarefa, assim. Então, o que a gente vê hoje? Como é a questão tecnológica, nós estamos tendo uma sociedade cada vez mais o quê? Infantilizada, que não assume as suas responsabilidades e que isso vai se perpetuando por muito mais tempo. Né? Então, pessoal, é importantíssimo a gente entender isso. E aí, o que nós vamos ver nesse semestre, então, que estaria lá no meu slide para vocês? Né? Nós vamos estudar, vou falar aqui um pouquinho, porque os filhos, né? Os filhos. A gente vai permear, né, a princípio, o exame mental, a gente vai falar do exame mental. Eu vou passar, quem que é o líder de vocês? Eu vou passar para você em PDF, tá? A literatura que a gente vai usar, basicamente duas, que é o compêndio de psiquiatria. Gente, não se assustem por ser grosso, porque o compêndio é muito didático. Dentro dele, inclusive, já tem um recorte do outro livro, dos outros 2 livros que eu vou indicar. Então, assim, quem tiver o hábito de estudar, para a minha prova, estuda para o compêndio, para as aulas pelo compêndio, porque ele tem absolutamente tudo que vocês precisam, tanto a parte farmacológica e tudo mais. Vou fazer um adendo. E outra coisa que eu conversei com a professora de farmacologia nessa semana. Vocês chegam extremamente crus aqui em psicofármacos. Então eu tive que fazer uma adequação. Vocês são bons, assim, antidepressivos, antipsicóticos, vocês sabem tudo, as classes. Todo mundo permeia bem aí. Porque assim, a minha experiência até agora com as salas anteriores foi que não. Então o que acontece? Eu tive que dar uma diminuída no conteúdo geral da psiquiatria para caber a psicofarmacologia. Então, a cada, por exemplo, transtorno de ansiedade. Quando eu der transtorno de ansiedade, aí eu vou dar uma aula de farmacologia dos fármacos da ansiedade. Depressão, aí eu vou dar uma revisão de psicofármacos de antidepressivos, tá? Então, a gente vai sempre fazer essa cronologia aí junto com a farmacologia, porque a princípio era para você estar com esse conteúdo. Então, eu só iria falar, isso aqui trata com isso. Mas se todo mundo entender o mecanismo, ele não vai saber
fazer essa correlação. Então, assim, o compêndio de psiquiatria eu vou passar em PDF, vou passar o DSM-5, que é a nossa bíblia de classificação americana de CIDs, né? Só que no Brasil a gente ainda usa o CID-10. O CID-11 está aí, né, na porta para ser lançado. Já é o segundo ano que falam que vão lançar, não lançam. Mas esse CID-11 ele está bem vinculado a esse DSM-5. Os dois foram reformulados mais ou menos ao mesmo tempo, só que um americano e outro do Brasil, que é o DSM-10, que agora vai ser o 11, o CID-10, que vai ser o 11. Então, assim, só que é o que eu estou falando, lá dentro do compêndio ele já coloca o recorte do DSM-5. Então, o compêndio é mais interessante, porque é o único livro, tá? Vou passar também o livro de Daura Lamont, que é um livro que fala da psicopatologia, que são exatamente a base do exame mental, para vocês também acompanhar. Então eu passo no PDF, tem também na biblioteca. Mas assim, gente, como que a gente geralmente trabalha? Eu vou mandar sempre um caso clínico para vocês, a gente sempre vai trabalhar com caso clínico em cima das aulas que a gente vai desenvolver. A minha prova é toda caso clínico. Raramente eu coloco uma questão ou outra dessas assim, isoladas, mas em geral a minha prova é toda caso clínico. Eu vou colocar para vocês como é esse modelo depois, mas posso até mostrar aqui que a prova eu tenho. Eu geralmente coloco do jeito que é o padrão, que isso foi uma queixa de uma turma. Antes eu colocava mais questões que eu achava que ajudava, mas isso é outra coisa que a gente pediu para os professores também padronizarem, né? Então todos fazerem o mesmo quantitativo de questão, não traçar de objetivo além de meio ponto e tudo mais. Isso já é uma determinação, mas infelizmente a gente, igual tem um aluno que demora, o professor também demora, é difícil. Somos imperfeitos, né? Essa é a verdade. Quem tem que liga? O que é o ligador da sala? Ficou boa essa. A foto do grupo. Então vocês vão ver aqui, né, que Vamos lá no Brasil do YouTube. ele ligou? Ai, que tá muito Então aqui a gente vai ver um modelo que é uma prova de M2, só para vocês. Então esse aqui é um modelinho que a gente vai fazer sempre de prova. Sinal demais, lá no direito. Em Cima deles, cima cima deles. deles. Acho que ele está assim, Então aqui, ó, a gente vai sempre, em geral, eu vou dar aqui para vocês a gente chama isso daqui de norteador, né? A gente vai falar um pouquinho sobre aquele transtorno ali. Aqui a gente coloca o caso e aqui eu faço um comando. Então, basicamente, a prova de psiquiatria é sempre assim, qual é o diagnóstico? Ou é qual é o diagnóstico, ou qual é o tratamento, ou qual é a sua conduta. Não tem muito o que fugir. É lógico, gente, que os alunos fazem bancas de questões nossas, né? Eu dou aula, não é só na medicina, já 8 anos lá, enfim, tem provas minhas rodando na cidade inteira. E o aluno estuda pelas provas. Para mim, não vejo problema nenhum. Só cuidado
porque é óbvio que eu sempre troco alguma coisa. Então, às vezes o aluno estudou, passou lá, final de semana estudando minhas provas, só que ele não presta atenção. Então, assim, que as provas sirvam para vocês terem um norteamento assim, não, a professora pega mais ou menos desse molde, mas não se mudam, porque às vezes o que acontece? Eu mudar, por exemplo, aqui, ó, há 3 anos, eu vou colocar aqui há 3 meses, só para vocês terem uma ideia, eu já mudo totalmente o diagnóstico desse paciente. Porque tudo depende de frequência e intensidade. Quando eu falo de frequência, eu falo de tempo. Então, eu vou ter doenças psiquiátricas que com 6 meses eu posso diagnosticar, outras por 1 dia, outras por 2 anos. Então, aí os alunos erram, eu já tenho aluno tirar 0 na prova, porque conseguem, né? Então, prestar atenção nisso daí, tá? Mas é sempre assim, ó, minha prova, caso clínico, olha lá, tá? Sempre assim, não vai sair disso daí, tá? E as abertas, aqui, ó, por exemplo, essa questão foi uma questão agora na prova que 100% das turmas ligou. Como que uma questão ela é feita? Como uma prova deve ser feita? E é o que a gente tem falado muito com os professores nesses dias. A prova ela tem que ter uma questão quase impossível, né, que é aquela para quem estudou mesmo no livro. Aí ela vem ali na proporção mais ou menos, né? Uma dificílima, 2 difíceis, aí ali 3 ou 4 moderada, 2 fáceis. Isso é uma proporção. Só para vocês terem uma noção, isso não é que a gente tirou da cabeça, não. Isso aí é a nível nacional. Quando vai se fazer uma prova de concurso, quando vai fazer um ENAD, quando vai. Tá. Então, assim, e tem uma coisa, tá, pessoal? Vocês são turma ENAD. Então, vocês provavelmente já começarão a ser trabalhados para isso, tá? Até em questão das provas mesmo. Para não acontecer igual aconteceu esse ano. Eu entrei para a turma, eu fui contratada em setembro e em novembro eles tinham que fazer prova do ENAD. Foi uma loucura. Então, isso é importante. Essa daqui, ó, por que ninguém acertou? Porque era uma questão que só ia acertar quem tivesse lido no livro. É uma questão de clínica médica, né? Da interface de um transtorno alimentar, né? Que o aluno tinha que ler. Então, quando você vai estudar o que uma anorexia pode dar no paciente, é um monte de sintoma clínico. Aí teve aluno, mas a senhora não falou esses sintomas especificamente na sala. Gente, eu não vou conseguir chegar aqui na sala dando uma aula e lembrar, sei lá, se tiver 20 sintomas, citar os 25. Isso é uma obrigação de vocês estudarem no livro, tá? Então é isso aí, não vai fugir disso daí, né? Não tem nada de difícil, tá? Por exemplo, aqui, ó, uma conduta médica, é um caso clínico de alguém, não, aqui nem para os casos clínicos, eu só falei sobre o álcool e perguntei para o aluno o que ele faria num caso de abstinência alcoólica na emergência. A B, tia minha. Prático, para que vocês me respondam. Tá? E aqui as questões discursivas. A questão discursiva eu sempre faço assim, ABC. Então, na verdade, é como se todas as questões da prova falessem meio ponto. Tá? E aí o aluno ele tem a chance, né, se errar em uma, talvez recuperar em outra e tudo mais. Ok? Dúvidas aqui, gente, no modelo de prova? Então a prova ela vai ser 9 questões objetivas, né, fechadas, e as questões dissertativas valendo 1,5 cada um. 1,5 e a outra 1 também. Tá? Então, ó, tudo lá vai estar assim. Qual a terapêutica você indicaria para esse paciente? Olha como o aluno ele é desatento. Por isso que eu falo, o aluno ele não sabe muitas vezes ler prova. Essa questão mesmo aqui, ó, eu dei a resposta dentro do caso. Mas o aluno quis ler outra. Era só o aluno pegar
paciente usava. Aí eu perguntei aqui, ó, qual terapêutica medicamentosa indicaria para essa paciente? Isso aqui era uma gestante. Teve aluno que, faltando 10 minutos para terminar a prova, falou assim: alguém me fez uma pergunta, mas aí a aluna falou assim: gestante? Aonde tem uma questão de gestante? Terminando, a aluna não tinha nem lido que era uma gestante. Então, gente, o que eu falo? Vocês erram por desatenção. Vai fazer a prova e não pode usar lápis nem borracha, só uma caneta transparente no dia da prova. Risca. Qual o sexo? Qual a idade? A gente tem que riscar direitinho. A gente vai treinar depois, mas os norteadores principais para eu descrever. Então, assim, eu dei aqui o remédio, só que o aluno tinha que saber o que pode e o que não pode numa gestante. Então, o aluno, assim, a gente facilita, mas ele não estudou absolutamente nada a ponto de nem conseguir identificar na própria cola que eu dou na prova a resposta. Aí é onde a gente fala: cadê o perfil do estudante de medicina? Porque isso é clínica, é como o médico vai agir na hora que você está lá com o paciente. Você vai examinar o paciente, vai palpar o paciente, vai escutar o paciente, vai escutar a história clínica do paciente, você soma tudo isso para dar uma conduta, não é assim? Então, a prova, ela nada mais é do que isso. É a execução do que a gente faz na prática, tá? Então, igual aí, justifica. Outra coisa, gente, as questões, quando eu pergunto, elas são muito objetivas. Tem aluno que escreve um negócio deste tamanho, olha, dá vontade de zerar a prova, pelo amor de Deus. Então, o diagnóstico é esse, POF. Agora, se eu falei, igual aqui, que foi uma das coisas que a gente brigou muito com os professores na semana agora pedagógica, porque tem professor que coloca lá, o que é isso? Aí o aluno coloca, isso. Aí o professor vai lá, avalia meio, ele dá 0,25. Mas por que deu 0,25? Não, porque eu queria que você explicasse o que é isso. Igual eu falei para os professores, vocês estão errados. Aí o problema não é o aluno, o problema é o professor que não pediu o comando certo. Se você, professor, quer que o aluno justifique, então você tem que colocar isso no comando da sua pergunta. Cite e justifique. Cite e discorra o porquê isso. Tá? Então isso a gente falou muito com os professores. E aí a gente agora até, falando um pouquinho a nível de coordenação, assim, cobrem, porque a gente precisa que vocês também deem essa devolutiva pra gente também melhorar o processo com os professores. Então tudo isso a gente conversou com os professores nessa semana pedagógica. Quantitativo de questões, de não valer uma questão, por exemplo, uma questão fechada 0,75, um ponto, porque isso faz muita diferença. O que a gente tem hoje na FICA? Gente, vocês são o único curso do estado que tem média 7. Vocês são o único curso de medicina do estado que tem que tirar 9 numa prova. Isso é ruim? Não. Porque o que a gente tem ouvido de verdade é assim, ó, que a FICA está disparado nos estágios à frente de Unir, de Metropolitana, de todo de São Lucas. Então isso é um reflexo desse processo, vocês tenham certeza disso. Então eu sei que vocês estão chateados, têm que estudar, mas vocês vão ver isso lá na frente. E isso os professores trazem essa devolutiva. Esses dias eu tinha uma preceptora que ela achou que eu era também da Metro. Ela ligou para mim assim, pelo amor de Deus, esses alunos não sabem onde eles estão. A professora de ginecologia, né? Aí eu falei, olha, não sou eu, o Dr. Marco, mas assim, o Dr. Marquinhos foi uma das pessoas que, por exemplo, mudou esse modelo para melhorar, gente, porque senão fica muito ruim, né? Então, gente, tentem olhar isso também para esse olhar mais, não de punição, né? Mas de que está triando vocês. Vocês vão ficar muito mais desenrolados na prática, nos internatos, vão ser super mais elogiados. Esse final de semana mesmo eu estava numa festa aí, encontrei vários preceptores que vieram me falar, cara, olha, tem muito aluno ruim na FICA, mas tem muito aluno bom.
Eles falam desse jeito. Cara, tem uns alunos que são top demais. Gente, isso é muito legal. Né? Isso é muito legal. Então, essa cobrança a gente vai exigir dos professores e vocês também têm que nos trazer esse feedback. Né? Porque também tem o professor que faz prova, uma carga, mas a sala não reclama. Por quê? Porque passa com ele. Aí só reclama, entendeu? Então, assim, vocês também têm que ter essa uniformidade da reclamação, tem que separar todos, tá? Igual o dermato, todo mundo passava em dermato antigamente, aí já tinha um jargãozinho, né? Dermato, salva, dermato, não era assim? Não, dermato, salva, dermato. Aí eu fui pegar as provas de dermato dos anos anteriores. Era ridículo. Eram 8 questões escritas segunda lesão elementar, ABC. Mas a gente não recebeu nenhum aluno da coordenação reclamando. Nossa, essa prova é um lixão, essa prova, entendeu? Por quê? Mas na hora que for fazer a prova do concurso, que cair lá uma erisipela da vida, que cair como fala? Que caiu uma psoríase, que caiu, enfim, né? Passar, ninguém vai lá dar ABC, né? Vai dar difícil para responder, tá? Então, gente, a gente vai sempre nesse modelo. Outra coisa, o quantitativo da prova, tá? Então, assim, ó, a minha prova em geral vale 8. Eu não coloco a minha prova valendo 9, eu vou explicar por quê. Porque como vocês têm essa deficiência da questão da farmacologia, há alguns semestres eu venho desenvolvendo com os alunos a questão de umas fichas para vocês entregarem de farmacologia e de exame letal. E essa ficha, ela já fica pré-determinada para vocês usarem no internato de vocês. Depois eu vou explicar direitinho, mas ela vai ter um quantitativo de 1 ponto, tá? E o outro ponto, que é atitudinal, antigamente eu fazia por chamada, mas eu não vou fazer mais, porque nessa semana pedagógica também foi legal isso, que a gente discutiu muita coisa entre nós. E aí existe uma verdade, porque eu colocar como meu ponto atitudinal atrelado às presenças em sala de aula. Porém, vocês têm direito a 25% de falta. É o teu direito, o teu aluno. Então, partindo desse princípio, realmente fica um pouco complicado a gente atrelar isso. Então, esse ponto atitudinal, ele vai ser atrelado a trabalhos em sala. Tá? Então, não tem dias fixos, aleatoriamente, eu vou dar o dia que sobra, que vocês vão ver que são extensos os temas, eu falo muito. Vou fazer um caso clínico. Às vezes eu posso startar o caso clínico com o líder ou lá no colégio de vocês, e aí a gente só discute ele e quem tiver na discussão vai somando. Então, assim, se a gente tiver 5 atividades na N1, cada um valendo 0,2, a gente starta esse 1 ponto, tá? Então vai ficar dessa forma aí, lógico que cada um sabe de si. Eu já vi aluno falar, então como um ponto é na aula, eu nem vou na aula. É a cabeça do aluno. Mas o que eu tenho de experiência? A mesma coisa. Sempre que fica alguém comigo de repositiva ou pendurado para reprovar, é aquele aluno que não fica na sala de aula. É sempre. Nunca vi ser diferente. Então, assim, é importante, né, gente, a gente ter esse compromisso com a aula, e aí é com vocês, a gente vai fazer esse trabalho dessa forma. Então, 8 vale a prova, 1 ponto vale essa ficha que eu vou explicar para vocês como fazer, e 1 ponto esses trabalhos que a gente vai fazer de casos clínicos mesmo em sala de aula. Adeus, cerca 4 Então é isso. Na próxima aula a gente já vai começar exame mental, então eu vou passar um pouquinho para vocês da história, assim, da cronologia da medicina, já foi 2 horas, vai passar muito rápido. Eu vou passar um filmezinho mostrando um pouquinho dessa história da medicina, como que ela veio, né, desde aquele nosso modelo manicomial, onde o paciente ficava coagulado, dado como ovo,
E como o nosso sistema está dividido hoje, é importante para vocês entenderem, por exemplo, dentro de Porto Velho, quando um paciente surta, para onde que ele vai, para onde ele é na rede, a gente vai explicar para vocês a rede. Então, na próxima aula, a gente vai falar um pouquinho da história da medicina e da rede de medicina. Talvez nem dê tempo de começar aí no exame mental. Aí depois a gente vai para exame mental, para quem quiser já estudando, tá? Exame mental e alguns critérios de psicopatologia, tá? Como são muito transtornos, essa parte da história da medicina, provavelmente eu dei só uma atividade para vocês fazerem de teste e prova, porque acabam tumultuando muito, tá bom? Mas é importante vocês ficarem muito lá, o que é um CAPS-I, o que é um CAPS-AD, o que é um CAPS adulto, né? Existe CAPS 1, 2, 3, como que eles são determinados, o que determina isso, para onde eu envio, eu sou médico que estou lá na UBS, eu preciso encaminhar, para onde eu encaminho, qual é o CAPS, é hospital psiquiátrico, é urgência psiquiátrica, então a gente vai ver que existem caminhos diferentes, tá bom? Então, por exemplo, aqui em Porto Velho, a urgência psiquiátrica é no João Paulo, a internação psiquiátrica é no HB, e o tratamento ambulatorial é no CAPS. Então a gente precisa entender a rede, porque senão a gente também indica esse paciente errado, tá bom? Vocês têm dúvidas? Hoje eu sei que eu falei muito, né? São 2 provas só, não dá pra gente fazer 4. Gente, vocês vão ver uma coisa assim, ó, vai voar e vai faltar aula. Então, por exemplo, na psiquiatria, quando a gente tiver alguma intercorrência, a gente vai ter que repor necessariamente a aula que ela falta. Então, assim, se eu perder mais dias de prova, eu não consigo concluir o. A gente basicamente vai ver assim, transtornos da ansiedade, transtornos depressivos, né? Transtornos do humor, transtornos depressivos, bipolaridade, TOC, transtornos dismórficos. Depois do meio do ano, é voando. Depois a gente vai ver os transtornos psicóticos, os transtornos somatológicos, transtornos alimentares, transtornos de substância. É muita coisa. Então, assim, a gente costuma tentar muito para uma prova e menos para outra, a gente vai tentar caminhar direitinho, tá bom? É que ficou no meu outro computador na semana que vem, eu mostro o cronograma direitinho.